Bom, então, bom dia pessoal. Vamos hoje iniciar outro conteúdo. Eu sei que faltou uma parte do tópico 1, só que aquilo ali é o ensino médio, né? Então é o suficiente para ficar 3 anos estudando aquilo. Quer dizer, uns 2, né? Lá não tá todo. Mas enfim, então eu vou apresentar aquilo que faltou daquele primeiro conteúdo quando for preciso, quando precisar, para a gente iniciar logo o nosso assunto aqui na parte que vai mais nos interessar, tá legal? Sobre a lista de exercícios, duas pessoas já me entregaram, já corrigi, se saíram bem, e eu tô esperando as próximas listas aí. Se vocês puderem mandar hoje, não deixar para a última hora, se tiverem tempo de terminar, tá bom? E aí eu vou recebendo e corrigindo aqui. E qualquer dúvida em relação a essas questões da lista é só falar comigo por e-mail ou pelo WhatsApp. Tenho respondido muito pelo WhatsApp, tá? Então é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pode falar. Bom, pô, beleza. É que eu tô gritando agora. Aí melhorou o som. Também tinha uma configuração errada aqui, aí eu ajeitei. Por algum motivo o volume máximo que estava lá era metade. Mas tá bom. Bom, pessoal, então é assim, conceito de limite e alguns exemplos é o que nos interessa hoje. Para iniciarmos o curso, já na primeira aula eu expliquei mais ou menos para que serve esse conceito de limite, quem desenvolveu ele, o papel que ele desempenha no quadro geral da disciplina, que é um papel central, apesar de ser na prática, no dia a dia de quem é estudante de física ou depois se seguir nisso em alguma linha de pesquisa ou como professor, não vai ser o que vai mais aparecer o limite. Eu sei. Bom, então, mas assim, o limite é central porque ele sustenta os outros conceitos. Então a gente tem que começar por ele. E aí, eu pensei em pular essa explicação aqui, mas eu acho que ia ficar um buraco. Então, mesmo que eu não vá cobrar essa definição de limite em lista nenhuma, não vou, porque eu acho que foge do objetivo da disciplina. Mas eu vou explicar hoje. Vou tentar dedicar essa aula só para explicar isso. E aí no fim a gente resolve alguns, depois segue a vida. Então tá. Bom, antes de se calcular um limite é preciso ter duas coisas, certo? Primeiro, uma função definida num certo conjunto X, que é um conjunto de números reais, chamado de domínio da função, né? Na aula sobre funções explicamos o que é domínio. Domínio é esse conjunto aqui, onde eu vou calcular os valores, onde eu vou pegar os valores de x aqui, né? E aí a função ela vai pegar esses valores de x e vai me levar lá no f de x. Então, para calcular um limite é assim, o limite é sempre o limite, aqui no primeiro caso, de uma função num ponto. Então eu preciso ter a tal da função. Isso aqui é a função, mas eu preciso ter também um ponto.
onde eu vou calcular esse limite. E aí eu vou tentar explicar o que significa limite dessa função f de x. De novo aquele abuso de linguagem que eu falei. Eu sei que a função é a f, mas eu posso falar f de x se eu souber bem quem é o domínio. Então o limite dessa função quando x tende a esse ponto A. É isso aqui que vai nos interessar, o limite da f de x quando x tende a A. E nós vamos estudar o que é isso hoje, como é que eu calculo em cada caso, tá? E depois como é que eu aplico. Bom, esse número A, onde eu calculo o limite, tem que falar algumas coisas sobre esse número, sobre esse ponto onde eu vou calcular, esse onde o x está tendendo, como a gente diz, x tende a A. Primeiro, tanto faz se esse ponto pertence ao domínio ou não, tá? O importante é que o x, a variável da função x, possa ficar cada vez mais próximo de A, tá? Então eu vou destrinchar isso em dois casos. Eu só posso calcular o limite de uma função num ponto A quando esse ponto pode ficar cada vez mais próximo dos valores da variável. Isso é um conceito. Eu pensei em pular isso, mas eu acho importante explicar porque eu não vejo isso nos livros de cálculo, eu acho que fica uma brecha. Mas tanto faz se esse ponto pertence ao domínio ou não. A gente vai ver exemplos, vamos com calma aqui, um passo de cada vez. Bom, sobre as funções e sobre pontos, é isso que a gente está falando. Sobre funções, nós já temos aqui alguma noção já com essas nossas aulas. E o que vocês também já trouxeram, lógico, né? Mas assim, nós vimos aqui funções polinomiais de grau 1, 2, 3, 4, podemos considerar outras. Funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Foi a que nós vimos. As funções que nós vimos. E as exponenciais. Depois vamos considerar as logarítmicas também. Mas aí eu vou deixar uma outra aula para isso. Que aí já falo sobre tudo que tem que falar aqui de limite de exponencial e logaritmo. Bom, então aqui nós já temos algumas funções que a gente pode usar. E a pergunta é, eu falei que para calcular o limite da função no ponto, eu preciso que esse ponto seja próximo do domínio. O que significa isso, tá? Esse ponto A próximo do domínio. Esse não é o nome correto. Depois eu vou falar o nome correto. Não é ponto próximo. Tem um nome. Mas eu vou construir primeiro as propriedades dele para poder dar o nome. Então, existem dois casos. Pode ser que o A esteja no domínio, que é esse pertence aqui. Ou pode ser que o A não pertença ao domínio. Então, pode ser um ponto próximo do domínio, dentro do próprio domínio, certo? E pode ser um ponto próximo do domínio, fora dele. Porque, mais uma vez, no limite, não vai interessar se esse A pertence ao domínio ou não. Vamos ao primeiro caso aqui. Bom, o primeiro caso é o ponto A, onde eu vou calcular o limite, é aquele ponto do x tende a A, esse A aqui. Está no domínio da função, esse é o primeiro caso, e está completamente cercado, rodeado de pontos do domínio da função. Vamos tentar entender o que quer dizer isso. Esse exemplo aqui, ó, por isso que eu falei sobre intervalos e sobre domínio de função naquela aula. Vamos considerar essa função f
definida nesse intervalo fechado de 5 a 10 em R, definido por f de x igual a meio de x mais 1. Então, primeira coisa, para saber se esse... E aí eu vou considerar esse ponto A igual a 7. Eu já escrevi que ele se encaixa aqui. Tudo bem. Mas veja que para eu considerar se ele é próximo ou não do domínio da função, eu não preciso nem olhar para a função, se eu já souber o domínio, né? Como é o caso aqui, já está dado o domínio, tá? Então, eu não entendo por que entrar na aula e sair. Não faz sentido. Mas tudo bem. Aqui, vamos considerar esse ponto. Esse ponto eu peguei como exemplo. A igual a 7. Então, ele pertence aqui ao domínio da função, né? Porque o domínio vai de 5 a 10. Então, pego aqui o A igual a 7. E aí ele satisfaz as duas condições para ser o primeiro caso aqui de ponto que está próximo do domínio da função, né? Porque ele está dentro e ele está rodeado de pontos do domínio. Então pensem comigo. O domínio é esse intervalo que vai de 5, aqui está o 5, até o 10, né? E aqui no meio está esse 7. Então, eu posso me aproximar do 7 tanto quanto eu quiser, sem chegar no 7. É isso que significa estar próximo. Falhou o que? O áudio? Não? Tá? Tá bom. Mas vocês estão me ouvindo normalmente agora, pelo menos? Alguém? Ah, tá. Obrigado. Bom. Obrigado. Então, olha, eu posso me aproximar do A igual a 7, ainda estando no domínio da função, tanto quanto eu quiser. Uma queda de frames. Tá bom. Então eu vou explicar melhor isso aqui. Então vejam que eu posso me aproximar desse ponto tanto quanto eu quiser. Desse ponto A igual a 7. De tal modo que eu nem vou encostar no 7 e nem vou sair do domínio da função. É isso que é interessante, ó. Tá aqui uma reta perfeita. Tá aqui o 5 e o 10. Esse aqui é o domínio da função, essa parte aqui marcada. E bem aqui está o A igual a 7. Eu posso me aproximar dele de tal modo que eu nem vou sair do domínio da função e nem vou chegar no A igual a 7. Como é que eu faço isso? Eu começo, por exemplo, aqui do 8. Depois eu vou para o 7,5. Né? Depois eu vou aqui, ó. Então bem aqui seria 7 mais 1. Aqui 7 mais meio. Depois eu venho para cá para o 7 mais 1/3. E assim por diante. Então eu vou me aproximando cada vez mais do 7, ó. Depois eu venho aqui para o 7 mais 1/4. E assim por diante, até que vai chegar uma hora aqui que eu vou estar no 7 mais 1 sobre 100. E depois vai passar mais um tempo, eu vou estar quase aqui no 7 mais 1 sobre 10 a 100 agora.
e eu nunca vou chegar no 7 seguindo esse caminho, essa sequência, entenderam? Então eu posso montar uma sequência que está totalmente dentro do domínio da função, em que eu vou me aproximando cada vez mais do ponto 7, e acontecem duas coisas. Não atingimos ele, e ficamos cada vez mais próximos dele. Na verdade são três coisas, porque tem uma terceira coisa, que é tudo isso sem sair do domínio. O que seria sair do domínio? Seria, por exemplo, pegar um ponto aqui fora, porque o domínio começa no 5, ou aqui depois do 10. Vocês estão conseguindo entender, pessoal, essa ideia de se aproximar do 7 sem atingir o 7 e sem sair do domínio? Digam. No caso, por exemplo, se considerarmos os números naturais e nós fizermos essa aproximação, no caso não tivemos nada, mas sim os naturais, ela estaria no domínio da função? No conjunto dos números naturais, eu tenho que me lembrar agora. Não dá para fazer isso, porque não dá para ficar cada vez mais próximo, entendeu? Essa condição aqui vai falhar. Se eu tiver só pontos discretos, eu não tenho uma reta, então eu não tenho como me aproximar aqui tanto quanto eu quiser do ponto A. Por isso também que a gente usa números reais, para poder fazer esse tipo de coisa. Não sei se ficou claro. Compreendido. Tá legal. No caso dos números naturais, eles usam um único valor, né? Esse tipo só pode ser 1, 8. Nos números naturais só vai ter um tipo de limite, que é o limite no infinito. Que é o caso, por exemplo, lá da progressão geométrica, né? Que o termo geral tende a zeros. Lá, com a razão. Aquele caso lá, em que a razão está entre 0 e 1. Obrigado, professor. Tranquilo. O Lucas ia falar alguma coisa ou não? Não, é só dizer que eu entendi. Ah, tá. Beleza, pessoal. Tá bom. Beleza, valeu. Então, outro exemplo ainda desse primeiro caso aqui. Desse primeiro exemplo. Ó, tem a função de 5 a 10 em R, definida por meio x mais 1. Vejam que até agora a gente não tocou aqui no f de x, porque nós estamos falando sobre o domínio da função. Certo? Então, o que acontece com os pontos 8 e 9? Eles recaem no mesmo caso de ponto próximo do domínio que a gente viu, assim como A igual a 7. Aí tem que fazer um check aqui. Eles estão no domínio, o 8 e o 9? Estão, né? Isso, bem aqui. Tá o 8 e o 9. Então, ok aqui. Eles estão cercados por pontos do domínio? Estão, porque eu posso ir me aproximando aqui do 8 e do 9 tanto quanto eu quiser, dos dois lados. Então sim. Então vejam que o 8 e o 9, eles estão na mesma situação do 7. São pontos próximos do domínio, que eu posso me aproximar deles tanto quanto eu quiser, sem atingir. E agora, e os pontos 5 e 10? O que vocês acham? Bom, aqui no caso do 7, eu poderia me aproximar pelos dois lados, né?
No caso aqui, também, do 8 e do 9. E no caso do 5 e do 10, como é que eu faço? É quase a mesma coisa, eles também estão sim na mesma situação. A diferença é que não dá para se fazer essa aproximação dos dois lados. Aqui está o 5, o 10. E aqui está o domínio da função, esse intervalo. Eu não posso me aproximar dele do jeito que eu quiser. Só posso vir aqui pelo lado esquerdo. Então, para eu me aproximar do 5, eu teria que pegar essa sequência bem aqui. Ó, 5 mais 1, né? Tá, vai estar bem aqui o 6. Depois, por exemplo, não precisa ser essa, mas 5 mais meio. 5 mais meio vai estar bem aqui. E assim eu vou me aproximando. Se eu botar uma lupa, a situação vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou me aproximar aqui 6, aqui 5 mais meio, 5 mais 1/3, 5 mais 1/4 e assim vai. Eu só não posso me aproximar aqui pelo lado esquerdo, aqui não pode, porque vai estar fora do domínio. Aqui para o ponto 10, isso daqui é a aproximação que eu vou usar para calcular o limite, né? Então bem aqui no 10 eu posso começar, por exemplo, no 10 menos 1. 10 menos 1. Então vai estar aqui o 10. Eu começo aqui do 9. Depois, 10 menos meio. E eu vou diminuindo o tanto que eu subtraio dele. E assim, ó, eu posso me aproximar tanto quanto eu quiser. 10 menos 1/3. E eu posso ficar tão perto quanto eu quiser. Se eu disser assim, eu quero ficar a uma distância de 10 a menos 200. Tem como? Sim. É só botar 10 a menos 200 bem aqui. Ou algo assim, próximo disso. Deu para entender a ideia, né? Aqui mais ou menos. É só eu pegar esse 10 e dividir por assim. Então eu posso ficar tão perto do 10 quanto eu quiser, indo pela esquerda agora. Então, esse caso aqui, se eu fosse calcular o limite no 8, limite para x tendendo a 8, limite para x tendendo a 9 e limite para x tendendo a 7, dependendo da função, isso daqui seria um limite normal, simples, tranquilo. E aqui para essas outras, não precisa anotar isso agora, porque eu vou falar melhor depois disso, mas isso daqui seria o que a gente chama de limite lateral. Então eu poderia ainda considerar o 5 e o 10 como pontos onde eu vou calcular o limite, mas seria um limite lateral porque eu só posso tender ao ponto indo por um lado e não pelos dois lados aqui, ó. O outro lado está bloqueado, certo? Está fora do domínio. Então isso tudo aqui era o primeiro caso, que é nos aproximamos de um ponto A sem sair do domínio da função e esse ponto está no domínio. Então o ponto está no domínio e nós nos aproximamos dele, o x tende a A. Vocês estão me ouvindo? É que estava um ruído aqui, parou, eu fiquei com medo. Então, né? Que bom. Então aqui no segundo caso, de ponto onde eu vou tender aqui, vamos considerar esse caso aqui dessa função g, definida nesse intervalo fechado em 0, aberto em 6, que é esse conjunto bem aqui, ó, esse intervalo de 0 a 6, fechado no 0, aberto no 6, definida
definida como g de x igual a x ao quadrado. Então, só para lembrar, aqui nós falamos sobre intervalo, isso daqui é o domínio da função, tá? O domínio é esse intervalo bem aqui, que é representado dessa forma aqui, tá? Como sendo essa linha com a bolinha fechada no 0, aberta aqui no 6, para dizer o seguinte: o 0 pertence ao domínio, o 0 pertence a esse domínio, e o 6 não pertence a esse domínio. O que significa isso? Significa que eu posso calcular f de 0, mas eu não posso calcular f de 6. Não posso. Aí vocês podem dizer, ah, mas eu posso substituir bem aqui. Posso, mas não para essa função, porque para essa função eu não estou considerando o 6, certo? E aí nós vamos ver o seguinte: o limite vai nos dizer que bem aqui vai ser 36. Vocês já enxergaram isso, bateram o olho e viram, bem aqui em cima vai ser 36. Mas como é que eu sei disso se o 6 não está no domínio da função e eu não posso substituir aqui? É aí que entra o limite. Eu não vou substituir simplesmente. Eu vou usar um argumento para entender por que eu posso fazer isso. Então, esse segundo caso aqui, nós temos um segundo tipo de domínio aqui que está aberto à direita, né? Ele poderia estar aberto dos dois lados, mas eu quero focar aqui nesse ponto a igual a 6. Vai ser o nosso exemplo aqui, para falar desse segundo tipo de ponto. Esse segundo tipo, esse daqui, é um ponto que está na beirinha e que está fora do domínio. O nome técnico para beirinha é fronteira. Mesma coisa. Mas ele está fora do domínio. Então, que caso é esse? É o caso do A. Igual a 6. O ponto A igual a 6 não está no domínio da função. Não está. Né? Porque o domínio vai só até perto do 6, não chega no 6. Todos os números antes dele maiores que 0. E o próprio 0. Mas o 6 não. Então o 6 não está no domínio. Porém, ele satisfaz a outra condição para ser um ponto próximo aqui, que é, ele está cercado, completamente rodeado por pontos desse domínio, porque eu posso me aproximar dele. Lembra do argumento de ainda agora? Eu poderia pegar uma sequência aqui de pontos que estão dentro desse intervalo que é o domínio da função. Então eu posso pegar essa sequência dentro do domínio da função, em que eu vou me aproximando aqui cada vez mais do 6, sem nunca atingir o 6. E eu posso chegar perto dele o quão perto? O quanto eu quiser. Tanto quanto se queira. Ou como diz no livro, arbitrariamente. Posso me aproximar arbitrariamente, significa tão perto quanto eu quiser, tão longe quanto eu quiser. Isso é se aproximar de modo arbitrário, arbitrariamente. Então eu poderia pegar essa sequência de pontos aqui que vai se aproximando do 6 cada vez mais, tanto quanto eu quiser, sem nunca atingir. Essa sequência aqui, no primeiro termo, seria 5. O segundo termo é 6 menos... Poderíamos fazer assim também, 6 menos 1/3. Depois 6 menos 1/3 ao quadrado. Tanto faz, desde que eu vá me aproximando cada vez mais dele. 6 menos 1/3 ao cubo, e assim vai. Pode ser várias sequências, várias maneiras de se aproximar. Porque isso também é importante para o limite. Eu posso me aproximar do jeito que eu quiser. Certo? Desde que fique próximo. Então poderia ser, começar pelo 6 menos 1, depois 6 menos meio, 6 menos 1/3, e assim por diante, 6 menos 1/4, e eu vou me aproximando aqui cada vez mais desse valor desejado, que é onde eu vou calcular o limite a igual a 6. Então veja que esse conceito que eu estou discutindo de ponto próximo, que depois eu vou dizer qual é o nome verdadeiro, o ponto próximo sem estar
necessariamente no domínio, ele não depende se esse ponto está ou não no domínio da função. No primeiro caso ele está, no exemplo da f que nós vimos. Nesse segundo caso ele não está, mas esse raciocínio de ir me aproximando dele cada vez mais não depende disso. Deu para entender essa questão? Eu posso me aproximar dele, mas isso não aconteceria, por exemplo, aqui para um A igual a 8. Não aconteceria. Por quê? Porque ele está muito longe. Eu não posso ficar tão perto do 8 quanto eu quiser. Isso significa que para essa função aqui, eu não posso calcular o limite dela quando x tende a 8, tá? Tá um pouco bagunçado, mas eu vou escrever aqui no meio, ó. Esse limite aqui, quando x tende a 8, o limite de g quando x tende a 8. Mesmo antes de olhar para essa expressão da função que é o g de x, só pelo domínio dela, que vai de 0 a 6, que eu circulei agora aqui em cima, lado esquerdo, esse é o domínio de 0 a 6. Só pelo domínio eu já sei que eu não posso calcular o limite quando x tende a 8. Por quê? Porque esse valor a igual a 8 não satisfaz essa condição de ser um ponto próximo do domínio. Mas eu posso calcular o limite quando x tende a 0. Posso calcular o limite quando x tende a 6, porque cai nesse segundo caso especial aqui. E qualquer número aqui dentro eu posso calcular o limite também. Mas não posso calcular o limite quando x tende a 8, nem quando x tende, por exemplo, a menos 1. Porque eles estão longe do domínio. Só posso calcular o limite para um ponto que está perto do domínio, ponto próximo. Vamos ver outro exemplo. Aqui tem a função tangente. Falamos um pouquinho sobre ela. O domínio, eu estou considerando não todo o domínio, eu peguei só um pedaço, tá? Só esse pedaço aqui que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Para pontos aqui no meio, entre eles, eu posso calcular o limite normalmente. Aqui, por exemplo, A igual a menos π sobre 6, vamos supor que seja. Posso calcular o limite aqui normalmente. Para qualquer ponto aqui no interior. E para esses dois pontos aqui eu posso? Eu já escrevi, né? Já está a resposta aqui. Mas sim, eu posso. Por quê? Porque apesar deles não estarem no domínio da função, eles são pontos próximos desse domínio. Porque eu posso me aproximar deles aqui o tanto quanto eu quiser. Então recai no segundo caso. É um ponto próximo que não está no domínio. Já, por exemplo, aqui tem outros exemplos. Ó, menos π sobre 4, 0 e π sobre 4. Eles são próximos do domínio, mas recai no primeiro caso. Porque eles estão aqui no interior, né? Aqui está o menos π sobre 4. Aqui está o π sobre 2. E esses outros exemplos que eu dei aqui embaixo estão aqui no meio. Então aqui está o menos π sobre 4, aqui está o 0 e aqui está o π sobre 4. Então aqui nós temos exemplos dos dois tipos. Esses pontos extremos recaem no segundo caso, porque eles não pertencem ao domínio. Eles não pertencem ao domínio, aqui está aberto. Não contém as extremidades. Mas esses pontos aqui do meio pertencem ao domínio. Então recai no primeiro caso. E esses aqui no segundo caso. Outro exemplo. Esse exemplo aqui nós vamos ver ele de novo. Nós vamos ver que isso daqui na verdade é o cálculo de uma derivada. Tá? Isso é o cálculo de uma derivada
vamos entender por que depois. Que é sempre estranho, né? Quando aparece esse tipo de limite aqui para calcular. Mas por que x ao quadrado menos 9? Por que a pessoa não cortou antes de me apresentar o gráfico? Por que ela não cancelou e não disse logo que isso é x mais 3? Simplesmente porque quando a gente vai calcular a derivada, o que aparece é essa razão aqui. E nós vamos ver por que depois, quando estudar a derivada. Por enquanto, a pergunta é: eu posso calcular o limite dessa função quando x tende a 3? Assim, num primeiro argumento só. Não vamos calcular ainda, mas será que eu posso pensar em calcular isso? E a resposta é sim. Por quê? Mas antes eu vou explicar uma coisa aqui que eu não falei. Quando eu falei sobre conjuntos, eu não falei sobre esse menos aqui. Isso daqui é uma diferença de conjuntos. Então, quando eu escrevo assim, R, conjunto de números reais, menos 3 aqui em cima, foi mal, bocejei aqui. Quando eu escrevo esse menos, eu quero dizer o seguinte: eu vou considerar bem aqui todos os números reais menos o 3. Vou tirar o 3. Então o domínio vai ficar isso daqui, esse desenho. Esse desenho é bem aqui, ó. Esse é o domínio da função. Vai ser toda a reta, exceto o ponto x igual a 3. Só que, devido ao que nós vamos precisar, é justamente esse ponto que não está no domínio que nos interessa de calcular o limite, porque os outros vão ser muito fáceis. É justamente esse que nos interessa, não só porque vai ser mais difícil, não é por isso. É porque é ele que vai dar a derivada que nós vamos ver depois. Então o gráfico dessa função vai ser isso daqui. Fora desse ponto, ela é simplesmente φ de x igual a x mais 3, porque aqui tem um cancelamento, né? X ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que produto da soma pela diferença, né? Fica o quadrado do primeiro aqui menos o quadrado do segundo, aí cancela, dá x mais 3. Por que eu posso fazer esse cancelamento? Porque o 3 não está incluído. Se o 3 não está incluído, esse denominador nunca vai ser zero. Porque nunca vai ficar 3 menos 3 embaixo. Então eu posso cortar. Isso é uma sutileza importante de notar quando a gente está calculando limites de que isso está acontecendo. Eu posso cortar porque o limite é calculado próximo do ponto, não em cima dele. Mas eu estou adiantando alguma coisa. Vamos voltar aqui. Então eu posso pensar assim em calcular o limite dessa função quando a igual a 3. Ou seja, quando x tende a igual a 3. Quando x tende a 3, melhor dizendo. Por quê? Porque 3 é um ponto próximo do domínio. E em qual caso? Em qual caso? É no segundo caso. No segundo caso, porque ele não pertence ao domínio, mas ele está próximo. Por quê? Porque eu posso me aproximar dele tanto quanto eu quiser, tanto pela esquerda como pela direita. Ó, poderia começar aqui no 2, depois 2 mais meio, 2 mais 2 terços e assim por diante. E aqui também 4, depois 3 mais meio, e assim eu vou me aproximando tanto quanto eu quiser, tanto pela direita como pela esquerda. Pessoal, não sei se deu para entender ou se eu deveria ter pulado isso tudo. Oi. No caso ali, por exemplo, que não cortou x menos 3 com x menos 3, né? Ah. Mas, se estávamos só aproximando para poder deixar o valor como está. Porque, por exemplo, eu poderia ficar 2,9 menos 2, 8,99 e
Mas a questão... Não, mas ao me aproximar dele, eu vou estar calculando o valor da função para pontos que não são iguais a 3, entendeu? Eu vou estar fora dele. É justamente por isso. Não. Deixa eu pensar aqui. Tá, então é o seguinte. Vai ter uma situação daqui a um mês mais ou menos, ou daqui a umas 2 semanas, em que nós vamos nos deparar com uma situação parecida com essa aqui. E aí vamos ter que calcular o limite disso quando x tende a 3. Então vamos dar um passo para trás agora, antes do limite. No limite, não me interessa o que acontece aqui quando x é igual a 3, porque não posso substituir x por 3, entendeu? Se eu substituir, vai dar uma divisão por zero, que é impossível. Então eu não posso fazer x igual a 3, de jeito nenhum. E o limite não vai criar um milagre que me pode fazer substituir. Mas eu posso mostrar que à medida que a função se aproxima de 3, que o x se aproxima de 3, a função aqui vai se aproximar de 6. Isso pode ser mostrado. E como é que eu descubro isso? Eu descubro isso analisando o comportamento da função num valor próximo do 3. Só que veja que um valor próximo do 3 e diferente dele não vai ter esse problema dessa indeterminação aqui embaixo. Se eu pegar, por exemplo, 2, vai ficar 2 menos 3 dá menos 1. Qualquer número que eu pegue aqui que seja diferente de 3, x diferente de 3, não vai ter esse problema. Então aqui, se o x é diferente de 3, tem uma condição aqui para eu fazer esse cancelamento. Quando o x é diferente de 3, eu posso cancelar. E como todos esses cálculos aqui perto do 3 vão ser pontos diferentes do 3, para todos eles eu posso usar só essa expressão aqui. Eu posso simplificar antes. Não sei se ficou claro. Ficou, professor, obrigado. A questão de colocar era porque eu estava pensando assim, no caso, já que nós não podemos usar o primo para voltar em curso, na função do primo não está dentro da simulação, então nós poderíamos colocar tipo 2,9 menos 3, que daria 0,1, mas se não seria bem melhor. Era só tipo isso que eu queria saber. Tá bom, então. Eu só quis enfatizar o fato, né, de que eu posso simplificar justamente porque eu não vou considerar o ponto problemático, que é quando vai dar uma divisão por zero. Ah, sim. Entendi. Eu vou justamente ir arrodeando ele, como a gente diz. Vou só arrodear, não vou chegar nele. Compreendi. Obrigado. Tá bom. Mas aí é uma outra confusão também que eu tenho que esclarecer. Eu posso calcular, por exemplo, bem aqui também no 1. Posso calcular o limite aqui no 1. Esse vermelho é difícil de ver, né? Eu posso calcular bem aqui no 1. Marquei 1 aqui embaixo. Só que vai ser mais fácil, não vai ser problemático. Tá? Então o limite não é só quando tem um buraco assim. Pode ser aqui também. Só que aqui vai ser naquele... O 1 vai ser um ponto próximo lá daquele primeiro tipo. Que não dá problema, que está dentro do domínio. E que eu posso ir me aproximando dele aqui também, quanto eu quiser. Tá? Só que aí o que acontece? Esse limite aqui no 1 vai ser fácil. A gente vai ver que é fácil. Esse aqui vai ser mais complicado. Então é esse que nos interessa. Não é que esse daqui não exista. Ele existe. Mas ele é mais simples. E os pontos que não são próximos? Bom, o que eu faço? Quando não for próximo,
simplesmente a gente não pode considerar isso aqui, x tender a A, limite de f quando x tende a A, por exemplo. Já falei, na verdade, já adiantei isso, mas vamos reforçar. Por exemplo, aqui, f de x indo desse intervalo 2, 4 em R, definido por essa expressão, x é quinta. Calcule o limite da função quando x tende a zero. Apesar da tentação de dizer que isso dá zero, o que seria verdade se o domínio fosse, por exemplo, qualquer desses conjuntos aqui, ou R, ou 0 mais infinito, tá? Ou menos infinito, 0, qualquer um desses aqui eu poderia calcular, mas para esse domínio não, porque esse domínio ele está distante do zero. Se eu tentar me aproximar aqui do zero, ó, eu vou estar num ponto que não pertence ao domínio, eu vou estar saindo do domínio da função. Então esse limite quando x tende a zero dessa função é impossível de calcular, ele não existe, não pode ser definido simplesmente por causa da questão do domínio da função, tá? Então isso é mais um asterisco para essa ideia que a gente está construindo. E agora eu posso dizer o nome verdadeiro, isso que eu chamei de ponto próximo, tanto faz se ele pertencer ou não ao domínio da função, ele é chamado de ponto de acumulação do domínio da função, esse ponto A. Então o que acontece? Esse ponto A aqui do domínio ou fora do domínio, tanto faz, não importa. Aqui é a reta. Vai ser um ponto tal que à medida que eu me aproximo, aqui vamos supor que eu peguei uma certa margem de erro aqui, que eu vou me aproximar do A. O ponto de acumulação é aquele que satisfaz a seguinte propriedade: à medida que eu me aproximo do A, eu sempre posso encontrar bem aqui um pontinho que pertence ao domínio. E aí se eu colocar uma lupa ali para olhar mais perto, não sei se é um pirulito, uma lupa, um balão, mas a ideia era fazer uma lupa. Se eu pegar uma lupa e olhar isso assim, depois de eu já ter me aproximado, aquele x lá ficou bem aqui, aí eu quero me aproximar mais, aí eu pego outra margem de erro e bem aqui vai ter outro ponto do domínio. Um ponto que satisfaz isso, um ponto A, independente dele estar no domínio da função ou não, ou seja, independente disso aqui existir, isso aqui pode existir ou não. Existir pode não existir, tanto faz. Esse ponto vai ser chamado ponto de acumulação do domínio da função. Eu fiquei em dúvida se eu falava sobre isso ou não, mas eu achei interessante incluir isso daqui, porque já que eu não vou cobrar essa parte, acho que valeria a pena aprofundar um pouco mais, até para vocês terem contato, aliás, principalmente para isso, vocês terem contato com esse conceito aqui mais sofisticado, que é o de ponto de acumulação. Então o que acontece? Somente é possível calcular o limite de uma função f num ponto A se esse A for um ponto de acumulação do domínio. Então não é que sempre vai existir, no caso, esse limite quando esse ponto A for um ponto de acumulação, não é isso. É que eu posso considerar a possibilidade dele existir se o A for um ponto de acumulação, certo? Isso daqui é uma coisa chamada topologia da reta, para quem tiver curiosidade. Eu prometo que vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, e a gente vai voltar para o cálculo, e também isso daqui não vai cair em lista nenhuma, tá? Mas é bem interessante. Então, vamos ver. Agora que a gente já chegou numa ideia, que é a ideia de ponto de acumulação. Opa!
Droga, eu adiantei o meme. Tá. Só beber água. Chegamos numa ideia então agora. Uma primeira ideia de como é possível calcular um limite, que é a ideia de ponto de acumulação. Então, vou começar com um exemplo mais simples, que é funções definidas em toda a reta R. Ou seja, funções que podem ser calculadas em qualquer número real. Tem aqui alguns exemplos. Essa função f, eu preciso beber água, só um minuto. Oi pessoal, voltei. Desculpem aí a pausa, fui só beber água, encher minha garrafa. Bom, vamos lá então. Eu falei sobre uma coisa agora que é um conceito talvez complicado demais para falar agora, né? Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós somos capazes de compreender ele. Eu não sou dessa de achar que uma coisa é difícil demais para alguém. Apenas não vou cobrar porque não faz parte do conteúdo. E eu acho que o melhor agora é focar em outra coisa. Então, é o seguinte. Aquele conceito é complicado. Mas nós não vamos precisar dele agora. Porque eu vou dar primeiro um exemplo mais simples possível, que são os exemplos em que nem preciso pensar nisso, tá? Que são o que? As funções em que o domínio delas é toda a reta real. O que significa dizer isso? Que o domínio é a reta real. Significa que nós podemos calcular todas essas funções aqui, substituindo aqui no x qualquer número real que eu quiser. De menos infinito a mais infinito, qualquer número. Por esse motivo, eu posso também considerar o limite delas para qualquer número real. E se elas tiverem um comportamento bom o suficiente, esse limite vai ser muito fácil de calcular apenas substituindo. Então esse é o primeiro exemplo de limite, em que eu posso só substituir. Então eu tenho aqui as funções polinomiais, eu coloquei aqui como exemplo f de x igual a 2x mais 3. Essa é uma função onde eu posso substituir qualquer número real aqui, não vai ter problema. Outra função, g de x igual a 2 mais e elevado a x. Também posso substituir o número que eu quiser, não vai ter problema. Depois, h de r em r, função seno. O mesmo vai acontecer com o cosseno. Também posso substituir o número que eu quiser, não vai ter problema. Essa função aqui que eu chamei de φ, x elevado a 12 menos x elevado a sexta.
Também não vai ter problema nenhum com o limite. É só substituir. Função psi é e elevado a menos x ao quadrado. Também só substituir os valores. Então vejam que para essas funções aqui, qualquer ponto A do domínio delas, que é R, está cercado por outros pontos de R. Então, como ela está definida na reta toda, qualquer número que eu pegar aqui, eu posso me aproximar dele o quanto eu quiser, por onde eu quiser. Então ele vai ser um ponto de acumulação. Ou seja, na reta R, todos os pontos dessa reta vão ser pontos de acumulação, porque eu posso me aproximar de todos eles sem sair da reta. Tá dando para entender? E isso significa que quando eu ver uma função que está definida de R em R, legal, é bacana. Então, quando a função for definida de R em R, ou seja, quando eu puder calcular o valor dela para qualquer número real, que é o caso desses 5 exemplos que eu dei, na verdade 6, em princípio eu posso calcular o limite delas em qualquer ponto. Em princípio. Aí eu botei um asterisco, por quê? Porque isso é mais ou menos verdade. Mais ou menos. Mais ou menos, por causa de um detalhe, que é o seguinte: nós podemos considerar calcular o limite em qualquer ponto, mas pode ser que ao tentar calcular ele, a gente descubra que na verdade ele não existe. Então a questão do ponto de acumulação o que é o ponto de acumulação? É aquele ponto onde eu vou tender o x. O x vai tender a ele. Essa questão ela nos diz que nós podemos considerar calcular em qualquer ponto que seja ponto de acumulação. No nosso exemplo, qualquer ponto, porque o domínio é a reta. Mas pode ser que quando a gente tente calcular, a gente descubra que esse limite não existe. Veremos exemplos disso, tá? Estou apenas observando para não ficar um conceito errado. Então vamos agora, depois dessa construção, vamos agora, depois dessa construção, ao conceito realmente. E eu vou pegar como exemplo uma função do primeiro grau, porque eu acho que as complicações têm que vir separadas. Se eu botar aqui uma arco cossecante do log do seno, não vai fazer muito sentido. Então vamos pegar aqui uma função reta, fácil de entender. Definida na reta toda de R em R, por f de x igual a 2x mais 3. E vamos pensar sobre e calcular o limite dela quando x tende a 7, ou seja, no ponto A igual a 7. Pela observação anterior, sendo ela uma função de R em R, qualquer ponto é ponto de acumulação. Isso significa que eu posso considerar x tender a 7. O limite vai ser outra coisa, mas x tender a 7 eu posso considerar sim. Faz sentido. Vamos agora pensar sobre o limite. Então eu não vou dizer de cara o que é. Vamos construindo aos poucos. Se ele existir, claro. Por que podemos usar o a igual a 7? Eu já respondi, né? É por causa do exemplo anterior. Então o que é o limite? Primeira coisa, o limite é um número. Quando ele existe, ele é um número. Aí, se vocês estão lembrando de já ter visto isso antes, alguém pode dizer, ah, mas e o limite infinito? Calma, tá? Limite infinito é uma extensão da definição, não é a definição primária. Na definição primária, o limite, se ele existir, é um número. E aí o que nós vamos estudar é as propriedades desse número e como encontrar ele.
esse número não pode ter dois valores, ele tem que ter um único valor, ou seja, quando o limite existe, ele é único. Se eu calculo um limite e ele dá um número, não pode dar outro número. Significa que uma função não pode se aproximar. Quando o limite existe, eu quero construir esse conceito de tal maneira que se eu disser assim, limite de f igual a 3, eu possa dizer com certeza absoluta que essa função se aproxima só do 3. Dá para entender essa sutileza? Então, se a função se aproxima de 3, ela não se aproxima de outro número ao mesmo tempo. Quando o limite existe, certo? Então, nós podemos construir exemplos em que o limite não existe e a função se aproxima de dois valores diferentes quando a gente tenta calcular o limite. São comportamentos estranhos. Resumindo, limite é um número, esse número é único. É só ele. Para calcular esse valor, e nós vamos estudar como a função f se comporta próximo desse valor. No nosso caso, a gente pegou a igual a 7, aqui seria a. Próximo do valor a igual a 7. Não é no valor a igual a 7, é apenas perto dele, próximo dele. Lá a gente pode calcular, inclusive, até o valor da função no a igual a 7, que dá 17. Esse número dá azar, inclusive. Pode até mesmo coincidir com o valor do L, tá? Mas isso não nos interessa agora. Não interessa qual é o valor desse limite. Desculpa, o valor da função nesse ponto não interessa. Porque o que nos interessa é o comportamento da função perto dele, tá? Então isso é bom deixar claro. Olha, de fato, nós vamos calcular e ver que esse limite realmente dá 17, tá? Realmente dá o mesmo valor que daria se eu substituísse. Só que o que eu quero deixar muito claro é, apesar de dar o mesmo valor de quando eu substituo na fórmula, o motivo do limite ser 17 não é esse. Não é porque quando eu substituo dá 17. É por uma outra coisa. É porque, para esse valor L igual a 17, a função f satisfaz a condição devida para o seu comportamento próximo ao ponto, e o comportamento é o seguinte: à medida que x se aproxima de a igual a 7, o valor de f de x se aproxima de L igual a 17, tá? São coisas diferentes, olha só. Substituir na fórmula pode ser muito diferente de se aproximar. Essa que é a sutileza que cria a necessidade do conceito de limite. É que estar num ponto é diferente de se aproximar dele sem chegar nele. Essa é a sutileza. Isso é muito interessante. Então vou repetir. O limite de f de x, quando x tende a 7, é igual a 17, nosso L, porque perto do ponto onde eu estou calculando o limite, perto do 7, do a igual a 7, o valor f de x da função se aproxima de L igual a 17, tanto quanto eu queira. Tanto quanto se queira. Ó, pelo seguinte, ó. Vou calcular o limite aqui quando x tende a 7. Então, vou pegar um x bem aqui. O x não é 7. No cálculo do limite, o x nunca pode ser igual ao ponto onde eu estou calculando. Queremos calcular isso aqui. Eu vou escrever logo aqui. De 2x mais 3, quando x tende a 7. Eu não posso substituir, porque quando eu escrevo o limite, já está implícito
que eu não estou contando com o ponto 7, onde eu vou calcular o limite. Apenas pontos perto dele. Então eu posso ir me aproximando dele aqui. Tá? Pegar, por exemplo, 8. O que acontece se eu pego x igual a 8? A função vai dar 2 vezes 8, 16. 16 mais 3, 19. Né? Depois, pego um ponto mais perto, 7,5. Aí a função vai dar... Né, se eu pegar o x aqui, igual a 8, a função vai dar bem aqui, mais ou menos, né? Difícil fazer esse desenho. Consegui. Vai dar bem aqui no 19. Depois, x igual a 7,5, o valor da função vai dar 14 mais 3. Não. 7,5 vezes 2 dá 15. 15 mais 3, 18. Vai dar 18 aqui. Né? Então, bem aqui no 7,5. Aqui no 8. Então, no 7,5 ela vai dar 18. E assim por diante, eu posso me aproximando. Se eu pegar um outro aqui do outro lado, digamos, bem pertinho, 6,9. X igual a 6,9. O valor da função vai ser 6,9 vezes 2, 18, 13. 13,8 mais 3, 16,8. Então o valor da função vai estar bem aqui assim pertinho, vai ser 16,8. Então vejam o que está acontecendo. Ó. É possível mostrar que quanto mais eu me aproximo do 7, e eu não vou fazer essa demonstração, mas é possível mostrar sim, que quanto mais eu me aproximo do 7, mais o valor da função, que é esse aqui, esse é o f de x, isso aqui é o f de x, mais a função se aproxima do valor L igual a 17. Então não é porque eu substituo, é por causa do limite mesmo. À medida que o x se aproxima de 7, f de x se aproxima de 17. Certo? E a questão toda da definição, por que ela é tão complicada? Por que a definição de limite é tão... às vezes vira até meme de coisa difícil de entender, que aparece em letra grega, desigualdade, módulo. É porque não é fácil dizer o que significa ser próximo. A dificuldade é essa. Como é que eu explico matematicamente o que significa ser próximo? Então, antes da definição mesmo, aqui, vou explorar um pouco mais esse exemplo. A questão é o que significa ser próximo. Então, a questão é, vamos supor que eu queira me aproximar do 17. Né? E aí eu vou fazer aqui ele do 20, do 14 ao 20. Por quê? Porque assim vai ter o mesmo tamanho aqui, é mais fácil de entender. Esse tamanho vai ser 3. Né? 3 para cima e 3 para baixo. O limite é o seguinte, como é que eu me aproximo do x igual a 7, do x aqui, como é que eu faço x tender a A? Como é que eu faço x tender a A aqui? De tal modo que os valores da função caiam todos aqui dentro dessa margem de erro que eu estipulei. Então se eu pegasse, por exemplo, aqui valores que estão a uma distância igual a 1, desse A, ou seja, indo do 6 até o 8, aqui mede 1, aqui mede 1, esse intervalo ia cair todo dentro do intervalo aqui do eixo Y que eu dei como margem de erro. Por exemplo, no 6, vamos calcular no 6 aqui, f de 6 vai dar 2 vezes 6 mais 3,
Dá 12 mais 3, 15. Então ele vai dar 15, vai estar bem aqui. Vou fazer de outra cor para se entender. Então aqui vai estar o 15, que vai ser o resultado desse 6. Desencontrou, tudo bem. Desenho diferente. Então aqui vai estar o 15. O 8 vai dar quanto? F de 8 vai dar 2 vezes 8 mais 3. Dá 16 mais 3, 19. Então aqui o 8 vai dar aqui no 19. Tá meio fora de escala, né? Bastante, mas tudo bem, é só um desenho, tá? Então vejam, pessoal, que quando eu dou uma margem de erro lá no eixo Y, aqui no eixo Y, essa margem de erro de 14 até 20, onde eu posso ir 3 unidades para cima e 3 unidades para baixo como margem de erro, eu posso encontrar aqui no eixo X uma outra margem de erro correspondente, de tal modo que todos esses valores aqui, que estão perto do 7, vou marcar aqui de amarelo, todos os valores que estão aqui perto do 7, ó, sem encostar no 7, todos esses aqui vão cair aqui dentro desse intervalo maior que eu dei como margem de erro do eixo Y. Essa é a definição de limite, tá? Quando eu dou uma margem de erro no eixo Y, essa margem de erro aqui, que no caso é 3, nós vamos chamar de epsilon. Isso é uma letra grega chamada epsilon. Eu posso encontrar uma outra margem de erro aqui, que no meu caso foi 1. Nesse caso aqui o epsilon era igual a 3. Eu posso encontrar uma margem de erro aqui, que no caso vai ser delta. Vou chamar uma letra grega delta. Que nesse caso delta foi 1, por exemplo. Poderia ser outra. Então a definição de limite diz o seguinte: quando eu dou uma margem de erro epsilon aqui para o f de x, para essa diferença entre f de x e L, que o que nos interessa é essa diferença, nunca vai ser igual. Mas bem aqui vai estar um f de x e aqui vai estar um L. Então eu vou dar uma margem de erro para essa diferença, significa o quê? Que essa diferença ela tem que ser menor que epsilon. Mas como nessa diferença não interessa quem é maior, eu boto o módulo, tá? Então o que eu quero é, quando eu der essa condição, é possível encontrar uma condição correspondente aqui para o x, de tal maneira que esse intervalo de valores do x vai cair dentro da margem de erro que eu dei para o y. Então isso significa que eu vou pegar um x próximo. O que é um x próximo? É um x cuja distância em relação ao ponto A seja menor que a margem de erro que eu dei, que é o delta. Só que, de novo, essa distância ela pode ser de qualquer lado. Então ela pode ser positiva ou negativa. O que me interessa só é o tamanho dela. Porque o epsilon vai ser positivo e o delta também. Então aqui eu tomo o módulo. E aqui tem uma coisa a mais, que devido ao que eu falei na primeira parte da aula, o x não pode ser igual a A. E uma maneira de garantir que o x seja diferente de A é que x menos A tem que ser diferente de zero. Pensa um pouco. Dois números diferentes, a diferença deles nunca dá zero. Então esse módulo tem que ser também maior do que zero. Tá, pessoal? Então vejam que a questão das aproximações e substituir leva, depois de 2000 anos, né, de história, leva naturalmente a isso aqui. Que, como eu falei na primeira aula, foi o tempo que levou entre Arquimedes e o Weierstrass chegar nessa definição que eu estou apresentando agora. Bom, outro exemplo aqui. Poderia fazer a mesma coisa para essa função x ao quadrado menos 25. À medida que calculando aqui nesse ponto A igual a 8. Vamos calcular o limite dela
limite dessa função, x ao quadrado menos 25, quando x tende a 8. Vai dar 39. Tá? Por quê? Porque à medida que eu me aproximo que o x tende a o f de x vai tender a L aqui. F de x vai tender a L, ou seja, x ao quadrado menos 25 vai tender a 39. Por quê? Porque quando eu supor uma margem de erro aqui no eixo y, e eu não vou cobrar de vocês esses épsilons e deltas, tá? Eu estou explicando apenas porque é o conteúdo e porque uma vez na vida, pelo menos, a gente tem que tentar entender isso. Então aqui vai ter A mais delta, A menos delta. Então quando eu der essa margem de erro epsilon, eu vou conseguir encontrar um delta bem aqui. Opa! De tal maneira que esse pedaço todo aqui, devia estar fazendo de outra cor. De tal maneira que esse pedaço todo aqui, que vai ser a imagem da função, vai cair lá dentro do intervalo estipulado. Apesar do desenho não estar 100%. Então esse é o limite, pessoal. À medida que o x se aproxima de A, escrever aqui, o f de x vai se aproximar de L. Matematicamente, o que significa isso? Significa que, dada uma margem de erro aqui de tamanho epsilon qualquer, dada qualquer margem de erro aqui, eu posso encontrar uma vizinhança, como a gente diz, uma vizinhança do A, tal que qualquer ponto aqui dentro dessa vizinhança, diferente do A, vai cair dentro da margem de erro que eu estipulei. Como é que eu faço isso? Encontrando um tamanho aqui chamado delta. Então, tá, uma pausa, peraí. Isso aqui eu já falei, mas não custa repetir, né? Nos exemplos mais interessantes, não vamos apenas substituir. A gente vai achar uma condição, um procedimento sobre como fazer para encontrar esse limite. Então, nesses primeiros exemplos é só substituir, justamente porque a gente precisa entender. Mas o nosso trabalho depois vai ser justamente encontrar métodos para resolver esses limites. E nós não vamos precisar dessa definição que eu estou apresentando agora, porque ela vai sustentar, ela vai servir de base para esses procedimentos. Então neles vai estar embutido essa definição, tá? Ó, e a definição é essa daqui. Formalmente falando é o seguinte: não tem nada mais do que isso, é só isso aqui. Dada uma função f de x em R, né, onde x é um subconjunto de R, nos livros de cálculo geralmente um intervalo ou a própria reta, mas não necessariamente, pode ser um conjunto. E dado um ponto de acumulação dele, que eu esqueci de dizer, mas esse ponto de acumulação é o A, número real, dizemos que o limite da função f de x quando x tende a é igual a L, que é escrito assim, onde L é um número real, se dado qualquer epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, onde esse delta vai depender do epsilon e vai depender do ponto A, onde eu calculo o limite, de tal maneira que, dado um ponto x que esteja nessa vizinhança de delta, nessa vizinhança de A, de raio delta, o valor desse mesmo x, ao substituir aqui na função, vai estar próximo de L, ou seja, a distância dele a L vai ser menor do que esse epsilon que foi dado. Essa aqui é a definição, que vocês já devem ter visto alguma vez. E
E é isso. Como entender isso? Fazendo todo esse caminho que eu falei até agora. E também podemos ver aqui um outro exemplo. Ó, então são 3 passos. É dada uma margem de erro, epsilon é uma margem de erro, porque eu estou tentando fazer o f de x, que está bem aqui, se aproximar do L. Então, isso vai dar um erro, porque ele nunca vai ser igual do jeito como nós calculamos. Então vai ter um erro, esse erro é o epsilon. E, epsilon é a letra E, equivalente à letra E do grego, né? E de erro. E aí nós vamos procurar um delta que depende desse tamanho aqui, porque quanto menor for ele, menor vai ser o delta também, que eu vou ter que escolher para poder caber aqui dentro, para poder a imagem do eixo x caber dentro aqui do intervalo do eixo y. Nós vamos procurar o delta, que vai depender do epsilon, tal que os pontos no intervalo, esse intervalo aqui embaixo, no eixo x, próximo de A, são levados por f dentro dessa margem de erro, como eu falei antes. E essa condição toda, ela cabe dentro dessa expressão aqui, botando assim, x pertence a x. O xzinho pertence ao x maior. E isso tem que valer para qualquer epsilon maior que zero. Isso significa que não interessa o quão grande ou quão pequena seja essa margem de erro epsilon, tem que ser possível fazer isso. Então vejam que é um desafio enorme demonstrar isso, né? Que o limite de uma função dá um certo número. Porque eu tenho que pegar uma margem de erro qualquer aqui. Pode ser qualquer número, não interessa quão grande ou pequeno seja. Pode ser 10 elevado a 1000 ou pode ser 10 elevado a menos 200. Essa margem de erro, eu tenho que encontrar para cada uma delas, que são infinitas, um delta correspondente. Então, geralmente, nesses exemplos, a gente não tem como, é totalmente impossível encontrar de um por um. O que a gente faz é encontrar, por exemplo, assim, ó, eu descobri que esse delta pode ser epsilon sobre 5. Aí o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar esse intervalo grandão aqui, basta eu pegar aqui no x um que tenha 1/5 desse tamanho. E aí está resolvido. É isso que significa esse negócio do para todo epsilon existe delta. Significa para cada valor desse eu encontro um delta correspondente. Pode ser assim, por exemplo. Pode ser 1/5 do epsilon. Eu acho que eu já me repeti até demais, né? Mas ainda tem mais um desenho. Tá. É só para explicar a questão das desigualdades. Aqui, ó, eu vou ter uma margem de erro no x, que vai me dar esse intervalo a menos delta, a mais delta. E eu vou pegar um ponto x desse intervalo, mas esse ponto tem que ser diferente de A. Então isso é a mesma coisa que pegar um ponto cuja distância a seja menor que delta e seja maior que zero. Porque se essa distância é maior que zero, ele é diferente de A. Se essa distância é menor que delta, ele está nesse intervalo. Então é por isso que tem essa desigualdade. E aqui eu vou pegar um f de x que pertence a esse outro intervalo, L menos epsilon, L mais epsilon. Então isso significa que a distância entre o f de x e o L é menor que epsilon. Por quê? Porque o epsilon vai ser esse raio aqui. E o f pode eventualmente ser igual a L, mas não necessariamente. Ele vai estar uma distância dele menor que epsilon. Olha, pessoal, só a título de curiosidade, tá? Não vou cobrar isso de ninguém. A gente pode demonstrar aquele limite lá, ó, usando a definição. A título de curiosidade, isso daqui não será cobrado. Eu dizia x igual a 7, né? X tende a 7. Como é que eu faço isso?
usando a definição. Como é que eu demonstro que isso aqui é igual a 17? Primeiro eu tenho que saber quanto dá. Dá 17. Aí eu faço o seguinte. Eu analiso isso daqui. Módulo de f de x menos L menor que epsilon. Já supondo que o epsilon seja qualquer coisa positivo. Aí eu analiso esse módulo. F de x é isso aqui. 2x mais 3. O L é 17. Eu vou analisar esse módulo aqui. E aí fica módulo de 3 menos 17 dá menos 14. Posso botar o 2 em evidência. Olha só que mágica que vai acontecer. Passo o 2 dividindo. Passo o 2 dividindo aqui para a esquerda e fica assim. Então isso me diz que eu posso escolher delta igual a epsilon sobre 2. Por quê? Porque aí eu vou ter a desigualdade, a implicação que eu quero, que é essa daqui. 0 menor que x menos 7 menor que delta implica módulo de f de x menos L menor que epsilon. Por quê? Se o delta for igual a esse. Por quê? Porque aí, ó, 0 menor que x menos 7 menor que delta significa, é equivalente a 0 menor que x menos 7 menor que epsilon sobre 2. Aí eu passo 2 multiplicando. E aí eu vou ter isso aqui tudo ao contrário até eu chegar em cima. Então fica 2 vezes módulo de x menos 7 menor que epsilon, que vai implicar módulo de 2x menos 14 menor que epsilon, só que 14 é 3 menos 17. E aí eu tenho aqui o f de x e aqui o L, e aí ficou demonstrado o limite pela definição. Então vejam que em nenhum momento aqui eu peguei esse 2x mais 3 e substituí o x igual a 7. Não precisou. Não é incrível isso? Eu acho isso incrível. Professor, Diga lá. não pode explicar de novo. Posso. A parte de cima é digamos assim, o rascunho. É o rascunho para eu descobrir que delta eu tenho que escolher. A parte de baixo é a demonstração. Tá? Então essa parte de cima é o rascunho. E aqui a parte de baixo é a demonstração, que não tem onde escrever mais. Professor, depois você pode explicar aquela questão do intervalo ainda? Epsilon, eu não entendi depois. Como assim? Não entendi. Qual questão? O senhor escolhe o intervalo para determinar o limite. Essa própria definição aí, não entendi direito o módulo em relação ao epsilon. É porque é assim, o módulo de A menos B é a distância entre A e B. Pensa um pouco nisso, ó. Tá aqui o 6, tá aqui o 3. 3 menos 6 dá menos 3, né? 6 menos 3 dá 3. Agora, se eu pegar o módulo disso, vai sumir esse sinal. Os dois vão dar 3. Então, o módulo da diferença dá a distância, porque a distância do 3 ao 6 é 3. Então, o módulo de f de x menos L é a distância entre eles. E quando eu digo que isso é menor que epsilon, eu estou dizendo que eu estou me aproximando, porque a distância entre os dois vai ser menor do que esse epsilon. A primeira pergunta do Jonathan, né? Foi você, Jonathan, que perguntou? Sim, sim. Foi sobre... Ah, sim, explicar de novo, né? Tá. No caso, só uma dúvida rapidinho antes da explicação. Esse epsilon ele corresponde a todo
É confuso mesmo, porque eu tô pulando um monte de coisa. Não é à toa, não é que não é que vocês não estejam entendendo porque não estão conseguindo. É porque tô pulando muita coisa. Existe. É assim. Já que vocês estão curiosos, eu vou falar mais um pouco. Aqui. Deixa eu só pegar um espaço aqui. É que é assim, ó. Primeira coisa. Isso daqui. Vamos esquecer um pouco o limite por enquanto, porque ele está baseado em todas essas coisas aqui. Vamos supor que x pertence a AB. O que significa isso, aberto? Significa que eu tenho um intervalo aqui, aberto, né? Onde nesse intervalo tem todos os pontos entre A e B, mas não tem A nem B, certo? Isso é a mesma coisa, eu dizer isso aqui, é a mesma coisa que dizer que A é menor que X e é menor que B. Por quê? Porque se eu marcar um X aqui, a reta está crescendo para cá para a direita. Então, qualquer número à esquerda, vou desenhar o A em cima, qualquer número aqui à esquerda é menor que o que está na direita, né? Agora vamos pensar nesse intervalo aqui que eu dei lá, nos dois. Agora aqui vai ter um ponto aqui no meio que é o A. A gente não vai encostar nele. Vamos passar longe dele. Aqui vai ser A menos delta e aqui A mais delta. Para facilitar, imagina que delta é igual a 1 e A igual a 0. Então o que vai ser isso? Vai ser esse intervalo aberto aqui, de menos 1 a 1. E aqui está o A igual a 0, certo? Professor, no caso aí seria meio, né? Porque o delta é igual a 1, isso? Não. Não, porque aqui é A mais delta. Vai ficar 0 mais 1. E aqui 0 menos 1. Ah, sim, sim. Normal essa confusão. Bom, agora supõe que tem esse intervalo aberto aqui. Esse intervalo. Então eu vou pegar um x aqui. Um x aqui. Não peguei no meio porque lá no limite tem que ser diferente de A, né? Mas não vamos entrar nisso agora. Isso daqui então significa, ó, que bem aqui está o A menos delta, aqui está o A mais delta. E todo número que está à esquerda é menor do que o que está na direita. Então isso daqui é a mesma coisa, matematicamente, né? Dizer que uma coisa é a mesma coisa que outra, a gente usa esse símbolo aqui que é o da equivalência, lógico. É a mesma coisa que dizer que A menos delta é menor que X e é menor que A mais delta. Só que aí é um exercício de módulo. Na verdade, ó, é o seguinte. Isso daqui são duas desigualdades. É essa daqui e essa daqui. Eu posso passar o A subtraindo, né? Fica assim. E aqui também posso passar o A subtraindo, fica assim. Aí eu posso juntar de novo e vai ficar assim. Só que dizer que uma coisa é maior que menos delta e menor que delta significa que o módulo dela é menor que delta. Isso daqui, para entender, tem que estudar um pouco o módulo. Não é muito difícil, não. Mas tem que estudar um pouco ele, porque o gráfico do módulo é esse daqui, ó. Vamos supor que aqui é a variável y, tá? É aqui um certo f de y. Esse aqui vai ser o gráfico da f de y igual a módulo de y.
Então, quando é que esse módulo vai ser menor que delta? Eu pego um delta aqui. E aí eu vejo que esse módulo vai ser menor do que ele nessa região aqui, que vai de menos delta a delta. Ou seja, dizer que o módulo é menor que y é o mesmo que dizer que o y vai estar aqui no meio, entre menos delta e delta, assim. Então, aplicando essa ideia aqui, isso dizer que menos delta é menor que x menos a menos delta, já provamos que isso é igual a isso. E que é igual a isso aqui também. Aí agora a gente pode concluir que isso é igual a isso aqui também, tomando como y o próprio x menos a. Então vejam que não é que tenha sido difícil de entender porque vocês não prestaram atenção, é porque esse slide aqui estava faltando. Justamente porque eu estava evitando de chegar tão profundo nisso. Mas já que vocês estavam com curiosidade, está aí. Então, se vocês não tiverem entendido, a gente pode falar mais sobre isso. Galera, tá bom. E Lucas, eu não sei se eu respondi tua pergunta. Essa parte do módulo está tranquilo de entender já. Mas eu queria entender, na prática, naquele gráfico que o senhor fez, No gráfico? antes disso daí, uma coisa antes. Essa parada aí, se escreveu, esse intervalo que você está falando aí, é o intervalo que você usou para aproximar, daí você estava querendo saber. Mas o Só intervalo... representando esse intervalo, tipo aí, intermediário. E o valor que o senhor usou. em verde aqui seria um valor possível aqui. Peguei um x e um f de x. Mas se A menor que o módulo de x menos A menor que o delta, seria só uma representação disso, né? Desse intervalo. É isso que eu quero saber. Sim, sim. É como eu falei, né? Na verdade, olha só, isso daqui é mais fácil de entender estudando funções de duas variáveis, porque aí tudo isso vira transformações de um plano num plano. Aqui no cálculo da reta é difícil, porque tudo são intervalos, e o intervalo não é tão intuitivo, mas ele pode se tornar intuitivo se a gente vê que o módulo da diferença entre dois números, o módulo da diferença entre dois números, nesse caso o módulo da diferença entre x menos a, é a distância entre x e a. Então, isso daqui é interpretado dizendo o x está a uma distância de a que é menor que delta. Então, aqui está o ponto, não sei se está dando para ver, vou usar outra cor. Bem aqui, embaixo do lado do a, no a mais delta, o a mais delta está a uma distância igual a delta. O a menos delta também. Então, qualquer ponto que esteja no meio está a uma distância que é menor do que delta. Digamos, se o delta fosse 1 metro, aqui no meio estaria uma distância de meio metro. Está mais perto. Se está mais perto, quer dizer que a distância é menor. Então, é isso que significa essa desigualdade aqui. Um número x é um número cuja distância até a é menor que delta. E por que tem esse outro ponto aqui? Justamente para eu garantir que o x nunca vai ser a. Porque no limite ele tem que ser diferente de a. Porque eu não quero... Diga. No caso, se x for igual a zero, ele vai dar a isso. Não, o x ser igual a zero ou não vai depender do limite que tu está calculando. Não é que ele vai ser zero, ele vai passar por vários valores, se aproximando cada vez mais de a. Eventualmente,
dependendo da situação, pode ser zero. Mas a questão não é exatamente o valor de x, mas o valor da diferença x menos a, que vai te dizer o quão próximo tu está chegando de a, ou quão distante. E como isso vai influenciar lá no eixo y. Aí no caso, por exemplo, quando vai ficar zero, tem que ser menor que x menos a, que o delta. Eu entendi a parte do delta, mas não consegui compreender o zero. Porque pensa aqui nisso de novo como a distância. Módulo de x menos a como sendo a distância. Se eu digo que a distância entre P e Q é maior que zero, que é o que está escrito lá, né? Maior que zero, significa que o P e o Q não se tocam. A distância deles nunca vai ser zero. Nesse caso, quem é o... Poderia ter escrito diferente aqui. A distância é entre o x e o a. Nesse caso, essa distância é dada por esse módulo. Poderia ser outra coisa. Se fosse no plano, por exemplo, poderia ser o teorema de Pitágoras. Agora deu para entender. Você está querendo dizer que esse módulo, ao mesmo tempo, é que a distância entre eles não pode ser zero, ou seja, não podem ser iguais, e que eles têm sempre que ser menor que esse delta aí, né? É isso? Exatamente. Exatamente. Porque não está escrito assim, é meio confuso de entender. Exatamente. Só pensar na ideia de distância, né? E fica mais claro. Distância tem que ser É, menor que zero. é por isso Ou seja, que não podem ser iguais. essa ideia de distância facilita muito, até porque a gente estuda física, né? A gente está toda hora querendo pensar, entender isso como se fosse um movimento, em que o x está se movimentando aqui, ele está se aproximando. Mas essa noção de distância não é só física também, ela também é matemática. Esse jeito de escrever aqui dxa é uma função distância lá, que tem uma disciplina aí chamada espaços métricos, onde se estuda isso daqui, função distância. É um jeito de fazer cálculo também. Mas é exatamente isso. Só uma pergunta. No caso, por exemplo, o zero tem que ser menor que x menos a, o x vai ter que ser menor que delta. No caso, tipo, se der zero, a distância total vai ser 1. Por isso que tem que ser maior que zero e ficar menor que o delta, né? Se É isso. não entendi, se der zero o quê? Porque, tipo, no caso aí, por exemplo, da demonstração, o zero está menor que x menos a. O x menos a maior que zero. Aí, no caso, se por exemplo não tiver o x menos a, se tiver o zero, esse zero corresponderia a delta. Entendi. Não pode. Esse que é o ponto, nunca pode. É por isso que o A tem que ser um ponto de acumulação, porque o fato dele ser um ponto de acumulação garante que eu posso me aproximar dele sem chegar nele, entendeu? Então aqui tu vai estar numa situação onde tem dois intervalos abertos aqui, e tu só pode navegar aqui nesses dois espaços. Aqui vai estar o A menos delta, aqui vai estar o A mais delta, e aqui vai estar o A. E o teu X tem que ficar num desses dois pedaços. Tu só pode escolher o X aqui ou o X aqui. Nunca vai ser zero, esse que é o ponto. É por isso que tem essa desigualdade, para garantir que nunca vai ser zero. Mas no caso dessa reta aí, isso não pode ser zero. Não, aí é que tu não tá... Eu acho que eu entendi qual é a tua confusão. Se tu me permite, eu acho que é o seguinte: o zero é uma distância, não é esse zero daqui, entendeu? Da origem do eixo, não é esse zero que eu tô falando. Eu tô falando da distância desse tamaninho bem aqui, ó, Acho que essa aí é a entre isso e isso aqui. Tá vendo onde eu marquei aqui, ó? Essa daqui vai ser a distância entre x e a. É essa distância, aliás, perdão. Bem aqui, ó. Esse verdinho é o x. Então bem aqui vai ser a distância entre x e a, que é igual ao módulo de x menos a. É essa distância que não pode ser zero. Por quê? Porque ela está bem aqui também, ó. É essa distância bem aqui. Ah, sim. No caso, se ela for zero,
Exatamente. Ah, sim, sim. Beleza. Cara, eu acho mágico ver uma pessoa entendendo uma coisa. É sério, eu acho isso incrível. Tô feliz de ter participado. Beleza. É... Cara, não se preocupem se isso daqui parecer difícil, é porque é mesmo, tá? Justamente por isso eu não vou cobrar é, nas listas. Vocês estão vendo aí? Ah, sim. Estava demorando a aparecer aqui pra mim. Bom, eu ia falar sobre limite de algumas funções, mas aí perdeu o que, rapaz? Ai, ai. Tá bom. Eu ia falar de alguns limites, mas a gente já tá exatamente no. Pois é. Módulo. Enfim. Eu não sei se eu sou muito jovem para falar isso. Não sei se é arrogância da minha parte, mas eu acho que às vezes muitos livros pecam em querer colocar os assuntos apenas listando eles e não explicando. Eu acho que esse que é o problema. Não ter paciência para explicar as coisas. Mas enfim, quem sou eu, né? Como diz um amigo meu, quem sou eu para julgar? Bom, então nós vamos ver alguns exemplos aqui. Eu vou só deixar indicado, não vamos fazer. Meu sonho fazer um desse. Tá bom. Bom, apenas alguns exemplos aqui, pessoal. Funções polinomiais, por exemplo. Então, apesar de toda essa complicação, vamos ver quem compra. Apesar dessa toda essa complicação aqui, de tudo isso que nós falamos nas últimas 2 horas, os primeiros exemplos é só substituir. E nós só vamos entender isso depois, quando a gente discutir o que é continuidade. Por quê? Porque esses primeiros exemplos são funções suaves. Suave significa que o gráfico dela desliza suavemente. Entendeu? Então, para esse tipo de função suave, que na verdade o nome correto é função contínua, elas são justamente caracterizadas pelo fato de que para calcular o limite é só substituir, tá? Então, para todos esses exemplos que incluem as funções polinomiais, incluem exponenciais, logaritmo também, desde que não seja zero, porque aí vai dar problema. O que mais que a gente viu? Seno, cosseno. Para esses exemplos aqui, vamos começar com poucos, né? E aí a gente vai engordando o nosso catálogo de funções que a gente calcula limite. Vamos começar com essas. Para essas aqui é só substituir. Very easy, tá? E a gente vai começar assim. Depois nós vamos ver algumas indeterminações e como fugir delas. Indeterminação não. Indeterminações. Quando eu fazia cursinho, eu tinha um professor que vendia DVD com conteúdo complementar da aula dele, né? Acho que eu vou me sentir assim se eu escrever um livro e for vender para vocês. Chegar com um negócio cheio de material para vender, explorar vocês. Então eu acho que é isso, pessoal. Essa aqui é a questão da definição. Só tirar xerox, vai vender um exemplar, uma pessoa escaneia, tira a cópia, acabou.
10 centavos por dia. Vocês são demais. Tá legal, pessoal. Então, para não estender muito aí o tempo de vocês e depois o vídeo, basicamente é isso. Nós vamos continuar assim na próxima aula aqui. Vamos falar sobre os exemplos mais simples em que é só substituir. Depois vamos iniciar algumas indeterminações e como proceder com elas. E vamos usar como fundamento isso que a gente viu hoje, mas eu repito, não vou cobrar isso na lista. As listas vão ser só cálculos de limites, tá? Então é isso, pessoal. Mais alguma questão? Oi. No caso, qual que é da indeterminação aí, né, nessas funções? É nessas funções? Aqui vai ser... Não, esse grupo 1 aqui é diferente do 2. A indeterminação vai ser, por exemplo... quando a gente está tentando descobrir aqui qual é a curva tangente à função x ao quadrado no ponto x igual a 3, vai aparecer esse limite aqui para a gente calcular. Se eu não me engano. E aí, se a gente tentar aplicar essa regra aqui, de só substituir, não dá. Simplesmente não dá. Por quê? Porque se eu substituir vai dar 0 sobre 0. E isso não pode. Então, não é porcento aqui, é 0 dividido por 0. E o nome disso é indeterminação. E o que nós vamos ver é justamente como contornar esse problema. E só para fechar a ideia, nós podemos contornar esse problema usando o limite. Por quê? Porque o limite não vou precisar calcular ela em x igual a 3. Não importa se ela existe ou não em x igual a 3. Eu vou calcular próximo de 3. Bem aqui, como eu disse. Próximo, mas diferente de 3. E aí eu vou descobrir que isso vai dar 6. Simplesmente. Essas vão ser as indeterminações. Como é que eu fujo disso? Entendeu? Técnicas algébricas e tal. Não sei se ficou claro aí. Beleza. Olha, se alguém tiver interesse em se aprofundar nisso aqui, eu teria uma advertência que é o seguinte: é bacana, mas aí também se você ficar muito nisso aqui, pode acabar indo para a matemática sem perceber. Então tem que ser uma decisão consciente. Ou pode só se aventurar mais um pouquinho aqui nesses epsilons e deltas. Pode ser um passeio interessante, que foi como eu fiz também. Eu estudei um pouco mais disso, depois eu fiz mestrado na matemática. Aí eu voltei para física de novo, no doutorado. Enfim, é possível, tá, pessoal? Isso aqui pode ser útil para quem for pesquisar, por exemplo, na área de física e matemática. Eu acredito que no Brasil... não foi bem assim não. Depois eu conto como foi esse mestrado. Dor e sofrimento. Mas assim, no Brasil existe essa linha de pesquisa, tá? Não quer dizer que com vocês vai ser assim. Eu disse que foi difícil pra mim. De repente pode não ser para outra pessoa. Enfim, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: essa questão de definições, de limites, essas coisas, se você for muito fundo nisso, já tá indo muito para matemática, entendeu? Então é bom ter essa consciência de que isso pode ser um outro caminho, de repente um caminho de pesquisa, ou uma curiosidade, um hobby, ou de repente você muda, tá? Cada um é livre para fazer o que quiser. Só estou falando que na graduação em física talvez não dê tempo de ir muito fundo nisso. Talvez dê. Uma questão de escolha. Mas quem tiver curiosidade, de repente eu posso indicar alguma outra coisa. Essa questão é bem interessante, porque quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente não sabe qual que é o limite daquilo. Aí você pega lá o cálculo, né, que fala sobre isso. Interessante. Mas aprofunda até, a gente não sabe quando é que eu devo parar de estudar isso e realmente ver o que vai me servir e esquecer o resto. Às vezes isso atrapalha. E às vezes é interessante também, a gente quer passar disso. É uma questão de escolha pessoal, eu acho mesmo, assim. Os livros realmente poderiam ser mais claros. É verdade.
Então é isso, pessoal. Até quarta-feira. Muito obrigado aí por terem acompanhado. Eu sei que essa aula não foi fácil. Então, valeu, pessoal, e até quarta-feira. Um abraço aí, bom almoço para vocês. Um abraço, obrigado pela aula. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, valeu.